E aí, pessoal, tudo bom? Estamos de volta com o nosso projeto comentando o Código Eleitoral artigo por artigo. E ainda estamos na introdução ao Código Eleitoral. Hoje é a vez do artigo 8º. O artigo 8º, ainda falando da capacidade eleitoral ativa, vai nos dizer o seguinte, que é necessário que o brasileiro nato se aliste até os 19 anos de idade e o brasileiro naturalizado se aliste até um ano após a naturalização. Caso não haja esse alistamento tempestivo, nós teremos, de acordo com esse artigo 8º, a aplicação de uma multa de 3 a 10% do valor do salário mínimo. Só que acontece que, com a promulgação da Constituição de 88, eu não posso mais, de acordo com seu artigo 7º, inciso 4º, utilizar o salário mínimo para esse fim. Então, o Tribunal Superior Eleitoral passou a considerar que agora são 3 a 10% do valor de referência previsto pela própria Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, assim, estabelece um valor de referência que hoje é de R$ 35,14. Então, ao invés de falarmos de 3 a 10% do salário mínimo, devemos falar de 3 a 10% do valor de referência. Traduzindo, a multa por ausência à votação vai ser de, no máximo, R$ 3,51, como normalmente é cobrada nesse máximo. Aqui o artigo 8º ainda fala de selo federal inutilizado, lógico, estamos falando de um dispositivo ainda da década de 60. Hoje não há mais necessidade, não existe mais esse tal desse selo federal inutilizado, mas sim a autenticação bancária. Na realidade, hoje é possível que a pessoa baixe do Tribunal Superior Eleitoral uma GRU mostrando o valor da multa que ela deve. Essa GRU pode ser paga e entregue à Justiça Eleitoral para que dê baixa de qualquer multa, voltando assim à quitação eleitoral daquela pessoa. Um detalhe interessante é que o parágrafo único desse artigo 8º ainda vai nos dizer que aquele brasileiro nato que se alistar até o 101º dia antes da primeira eleição após ter completado os 19 anos não sofrerá sanção alguma. O Código Eleitoral ainda estabelece que não pode haver alistamento 100 dias antes da eleição. Só que esse dispositivo foi revogado tacitamente pela Lei 9.504. Então hoje são 150 dias antes do pleito. Eu não posso alistar nos 150 dias que antecedem as eleições. Portanto, o último dia para alistamento é o 151º dia antes das eleições. A interpretação correta desse parágrafo único, considerando a revogação tácita pela Lei 9.504, é que o brasileiro nato não sofrerá qualquer sanção, caso se aliste até o 151º dia antes das eleições, se alistando até esse período para a primeira eleição após ter completado os 19 anos, não lhe será aplicada sanção alguma. É como se a norma trouxesse que, como aquela é a primeira eleição, a primeira oportunidade dele exercer teoricamente seus direitos políticos, então, por conta disso, se ele consegue estar listado a ponto de votar na primeira eleição, após ser completado os 19 anos, não sofrerá sanção alguma. Queria lembrar aos senhores apenas que aquele que era analfabeto e deixou de ser, não será punido por alistamento tardio, porque se entende que se ele não se alistou antes é porque o alistamento anteriormente era facultativo e passou a ser obrigatório quando ele deixou de ser analfabeto. Para melhor esclarecimento do assunto, a Resolução 21.538 do TSE é de excelente auxílio, uma vez que ela traz os dispositivos que ainda estão válidos acerca do alistamento eleitoral. Tá certo? Bom, quem gostou desse vídeo, coloque aqui o joinha, curta o vídeo, é muito importante pra gente, tá? Se inscrevam no nosso canal. Quem não nos conhece, eu sou o professor João Paulo Oliveira, sou professor do SES e há um curso nosso de Começando do Zero no SES. Está completamente atualizado, de acordo com a jurisprudência e a legislação atuais. Então, aqueles que querem saber mais do direito eleitoral, não percam. Muito obrigado, voltaremos com o artigo 9º em outro vídeo. Nos vemos em breve, bons estudos, fiquem com Deus.